Abra sua Bíblia no Salmo 73, do versículo 1 ao versículo 12, tá bem? A partir do versículo 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Versículo 2. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Versículo 7. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, bendito Tu és, bispo e pastor de nossas almas, nós nos aquietamos agora diante de Ti, Senhor. Pedimos para que Tu fale aos nossos corações. Vem falar a Tua igreja, Senhor. Nos mostra, nos revela através da Tua palavra a Tua vontade absoluta e soberana, em nome de Jesus. Eu estou intitulando essa mensagem de Minha Fé está sendo provada. Minha fé está sendo provada. Um dos momentos mais marcantes na vida de um cristão é quando ele entrega a sua vida a Jesus. É quando ele percebe a insignificância de viver por si mesmo. E ao mesmo tempo ter que enfrentar sua realidade de mãos vazias. Como assim, pastor? Semelhantemente a um pescador que passa a noite pescando e ele tem total experiência na arte da pescaria. Mas ele passa a noite toda pescando e não consegue pescar nenhum peixe. Creio que chegou o tempo de declarar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. É maravilhoso nos colocarmos nas mãos de Deus e ver os seus planos e projetos se cumprindo em nossas vidas. Não temos nada com que se preocupar, sentimos o prazer em agradá-lo. Mas, depois de alguns anos vivendo assim, o prazer diminui. É exatamente isso que você ouviu. Depois de tanto tempo caminhando, rompendo em fé, presenciando os milagres e prodígios de Deus,
na minha vida, na vida da minha família, na minha vida profissional, depois de um período de tempo, não temos mais nada para celebrar. Vibramos com a fantástica liberdade de realizar tantas coisas, mas depois de alguns anos vivendo assim, perdemos o prazer diminui e nos encontramos como se estivéssemos sozinhos, como um monte de tralhas, entediados com tanta liberdade. Você já pensou? Eu sentia prazer na presença do Senhor. Eu declarava sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu dizia que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que nenhum mal sobrevirá sobre a minha casa, porque eu sei que aquele que está em Cristo maligno não toca. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e de repente eu me deparo com uma realidade que não sou mais o mesmo na presença de Deus. Perdi o prazer diminuiu. Nos encontramos como se estivéssemos sozinhos, como um monte de tralhas entediados com tanta liberdade. A primeira reação que enfrentamos é querer mais e fazer mais. A primeira reação que enfrentamos é querer mais e fazer mais, porque foram estas mesmas coisas que antes nos fizeram felizes, realizados. Mas depois de alguns anos, descobrimos que não estamos mais felizes, não nos preenchemos mais com tanta certeza de que vale a pena, de que somos felizes. Vamos continuar. Já caminhamos muito, já nos esquecemos das coisas que para trás ficaram. Estamos avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas exatamente neste ponto, exatamente neste momento que nos perguntamos: por que é que eu estou passando por isso? Por que é que isso tudo está acontecendo com a minha vida? Mesmo eu sendo um cristão, ficamos sem entender o que está acontecendo e chegamos a uma única conclusão: minha fé está sendo provada. Minha fé está sendo provada. E a primeira parte é sua conclusão. Veja aí, Salmos 73, versículo 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Percebemos que o salmista reconhece e declara a confiança dele em Deus. Percebemos que o salmista deposita sua confiança no Senhor, e ele tem certeza em seu coração, não há nenhuma dúvida, não há nenhuma variação de dúvida, que verdadeiramente Deus é bom para com Israel, e Deus é bom para com os de coração limpo. Ele fala no versículo 1, de fato Deus é bom com Israel, para com os de coração limpo. Ele tem essa convicção, essa é a conclusão que ele chegou, essa é a confiança que todo cristão precisa ter. Aconteça o que acontecer, eu e você, nós temos que ter essa confiança que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é poderoso, que Deus é soberano, que Deus é exaltado, que Ele pode todas as coisas. Só basta eu permanecer diante dele, firme, mesmo quebrado, mesmo não entendendo nada,
mas dizendo: Senhor, eu sei que tu é bom, eu sei que por fim tu se levantará e pleiteará a nossa causa. Aleluia. É essa confiança que todos nós temos que ter. Deus é bom, porque se não tivermos essa convicção, se não tivermos essa certeza de que Deus é bom e que nos cerca com alegres cantos de livramento, o que estaremos fazendo? Para onde estaremos indo? Salmo 32, do versículo 5 aos versículos 7. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Salmos 32, versículos 5 a 7. Porém, essa convicção que temos, que precisamos ter, ela precisa ser acompanhada diariamente de oração, de jejum, de louvor, de adoração. Você precisa ter convicção e você precisa seguir sempre na direção dessa convicção. Por quê? Porque se você não induzir seu coração a confiar, a permanecer, a continuar, a adorar, a exaltar o nome do Senhor, vai chegar um momento que você vai ser tentado, vai ser tentada a descontinuar. Então precisamos nos entregar, obrigado filho, precisamos nos entregar sem reservas, sem reservas. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a convicção, amados. Não podemos cochear em dois pensamentos. Temos que ter a certeza que aquele que começou boa obra vai completar, porque Ele é fiel, amém? Mas mesmo estando convictos dessa verdade, que a promessa de Deus irá se cumprir em nossas vidas, devemos continuar vigilantes, para não cedermos à tentação, descontinuando nossa fé. A nossa fé, ela tem que ser permanente, ela tem que ser alimentada, ela tem que ser desenvolvida. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós confiamos, quando nós nos entregamos sem reserva, a nossa fé se fortalece. Então, minha fé está sendo provada. Segunda parte da mensagem: seu problema. Qual a primeira parte? Sua conclusão. Agora é seu problema. Veja aí, Salmos 72, versículo 2 a 7. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto.
Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Você percebeu que a conclusão que o salmista chega é que Deus é bom. É que Deus é bom para com Israel, é que Deus é bom para você, é que Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo. Mas agora ele se depara com um problemão. Ele parou de vigiar, ele parou de adorar, e agora ele está invejando a prosperidade dos ímpios. Isso é muito sério, amado. Isso é muito sério, porque sorrateiramente isso acontece dentro da igreja. De repente você está orando, você passou 1 ano orando, você passou 2 anos orando, você passou 3 anos orando, e ainda não aconteceu o que tinha que acontecer. Mas na sua rua tem uma pessoa que não quer nada com Deus, que pelo contrário, que zombam de Deus, que diz que Deus não existe. E você vê essa pessoa saindo no seu carro do ano importado, com a sua família, com seus filhos, felizes da vida, e você olha aquilo e você é pego de supetão, você é pego de surpresa, e você diz: como é que pode? Eu aqui, louvando, adorando meu Deus, pedindo para Ele consertar isso, pedindo para que Ele possa fazer o que eu não posso fazer. Que problema, que problema. Ao ver a prosperidade dos perversos, dos maus, o salmista foi pego de surpresa, algo que veio com ímpeto sobre ele, chegando a abalar a sua fé, a sua vida de comunhão com Deus, completamente em desarmonia com a sua convicção, ou com a convicção que ele estava antes. Deus é bom, Deus é fiel, Deus está fazendo maravilhas. Então, o problema dele vem em desarmonia. E pode acreditar, amigo, pode acreditar, irmão, pode acreditar, minha irmã, que toda dificuldade, que todo problema, que toda adversidade, ela vem na direção da desarmonia. Ela vem na direção da desarmonia. Ela vem colocando você de frente à sua impossibilidade. Ela vem dizendo para você que você é incapaz. Ela vem dizendo para você que você não é nada do que você pensa. Ela vem dizendo para você que o Deus que você serve não te ama, porque Ele não sabe resolver o que você colocou nas mãos dele. É algo totalmente diabólico, é algo totalmente demoníaco. Infelizmente, o que tem de crentes dando ouvido a essa voz desconhecida, e que a Bíblia nos mostra quem de fato ele é: enganador, usurpador, mentiroso. E ela nos alerta. Você acha que Deus deixa um salmo desse, um homem que estava no altar, um homem que estava trabalhando dia e noite, um homem que estava adorando, um homem que foi preparado para estar na casa do Senhor, ele olha e ele inveja a prosperidade dos ímpios? Você acha que isso não pode acontecer com você? Mas de que forma está acontecendo? Do
que você tem se revoltado? O que você tem dito para o Senhor? O que você tem feito e o que você tem colocado a responsabilidade nas mãos dele? Ou jogando a responsabilidade sobre ele? Essa surpresa, isso que veio como ímpeto sobre ele, abalou sua fé, abalou sua comunhão com Deus, mas isso veio em completa desarmonia, quando ele diz que Deus é bom com os de coração limpo. Essa é a conclusão que ele chegou. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras, presta atenção aos meus ensinamentos, não deixem que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículos 19 a 23. Terceira parte da mensagem. Sua luta. A primeira é sua conclusão, seu problema, sua luta. É a terceira parte. Veja aí, Salmo 73, versículos 15 a 17. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Onde foi que ele caiu em si? Olha para cá, ó. Onde foi que ele caiu em si? Foi quando ele adentrou na casa do Senhor. E muitas vezes nós nos afastamos. Muitas vezes nós não queremos estar na casa do Senhor, porque de alguma forma nos achamos suficientes para caminhar. Mas ele ficou totalmente perdido. Ele ficou de uma forma que tudo que ele tinha vivido com Deus, tudo que ele tinha caminhado, tudo que ele tinha presenciado da parte de Deus, agora não fazia mais o efeito. E ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Olha aí. O que é que ele está dizendo? Eu me arrependo de ter me santificado. Eu me arrependo de ter abraçado essa vida de santidade. Porque olha como eu estou agora. Mas olha como é que eles estão. Eu estou aqui perdido, quebrado. Eles estão celebrando. Momento como esse, existem muitos jovens, muitas mulheres casadas, homens casados, que a mulher foi para uma cidade e o marido foi para outra cidade totalmente diferente. Estão aí, pulando o carnaval, como se fossem solteiros. Estão vivendo dissolutamente. E Satanás, por outro lado, Satanás tragando a vida de muita gente. O que é que nós podemos fazer? Orar, orar e orar. Interceder por essas vidas.
O sentimento que ele expressa, o sentimento que ele declara, passa distante daquilo que ele declarou no versículo 1. Da confiança que ele tinha, da certeza que ele tinha. Você já viu uma pessoa que você conhece e ela disse: Deus é muito maravilhoso, olha, Deus tem feito coisas tremendas, Deus tem feito coisas tremendas na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha empresa. De repente você encontra essa mesma pessoa, depois de um tempo você encontra essa mesma pessoa, e agora ela diz: não sei, meu irmão, não sei o que foi que aconteceu, mas eu não tenho mais tanta certeza que Deus está comigo, porque nem falar comigo ele fala mais, porque nem falar dele eu tenho desejo de falar. Agora ele se encontra enfrentando lutas interiores na sua alma, no seu homem interior, que está abalado, que está totalmente abalado. A tentação que veio sobre ele o leva a duvidar até mesmo de quem ele é e quem é Deus em sua vida. É isso, amado. É isso que às vezes o crente passa. Você, eu, nós não somos diferentes. Não existe homens de ferro, nem mulheres de ferro. Não existe Superman. Não existe. Somos fadados ao erro. Se a nossa suficiência não for a suficiência de Deus, estaremos fazendo coisas totalmente fora da vontade soberana de Deus. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículos 38 a 41. Você vê que essa fala é de quem? É do próprio Jesus. É do próprio Jesus, amado. Ele está no Getsêmani, no momento em que o seu suor se transforma em grandes gotas de sangue, e ele pede ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faz segundo a tua vontade. Olha como ele declara e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Como é que está a sua alma hoje? Como é que você se encontra hoje? Como é que está o teu estado emocional, teu estado espiritual? Como você se encontra hoje? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O salmista se recusa a exibir suas dúvidas para não influenciar os outros. Você percebe,
ele começa a declarar que Deus é bom. Depois ele é pego de surpresa, porque ele se depara com um problema muito sério. E ele entra numa luta, uma luta é travada na vida dele, mas ele conserva algo. Ele começa a fazer de tudo para que as outras pessoas não saibam o que está acontecendo com ele. Ele faz de tudo para não exibir o problema dele, para não contaminar outras pessoas. Diferentemente de muitos crentes na igreja, acontece um problema e a pessoa sai tecendo a opinião de si mesmo para tudo que é lado. Conhece uma pessoa naquele momento e vem de ímpeto na sua mente: isso é uma mulher de Deus, ou isso é um homem de Deus. Aí abre o coração, vomita, conta tudo que está acontecendo e começa a receber orientações, começa a receber conselhos, até mesmo de ímpios, até mesmo de pessoas que não estão na presença de Deus. Pelo amor de Deus, isso é uma insensatez, isso é falta de temor a Deus, isso é falta de sabedoria. Como é que eu tenho uma regra, a Bíblia como regra de fé e conduta? Eu sei que existe o ímpio, eu sei que existe o justo, eu sei que existem aqueles que, por mais que digam que amam a Deus, mas que zombam de Deus, não vivem na presença de Deus. E eu vou me aconselhar com essas pessoas. Isso não quer dizer que existem pessoas sérias que estão na presença de Deus, que estão normalmente se congregando uns com os outros, e que você não possa abrir seu coração. Não, isso é uma coisa salutar, até mesmo salutar, mas você se aconselhar com pessoas que não comungam com a sua fé, ele evita. Você não vê o salmista do Salmo 73, mesmo passando pelo conflito que ele está passando, ele evita exibir o problema para que outros não sejam contaminados, mas ele traz a responsabilidade para si. A turbulência das adversidades, as lutas que passamos, nós saímos contando para todo tipo de pessoas. E tem mais. Chegamos até a pedir conselhos aos próprios ímpios e desviados do caminho. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Você sabe o que significa isso? É zombar de Deus. É mais sério do que murmuração. É zombar do próprio Deus. É desarmonioso com tudo aquilo que passamos os nossos dias, as nossas semanas e os nossos anos pregando e declarando que Deus é fiel, porque tudo está dando certo. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus transforma, Deus resgata, Deus liberta, Deus restitui, Deus faz o impossível. Agora o que você precisa nesta noite olhar, examina o Salmo 73, porque tudo isso que está dizendo aqui, ó, o Salmo 73, ele vai nos mostrar algo que nós somos passivos, somos tentados a passar por a situação que ele está passando. É por isso que Deus deixa um salmo desse, para que nós possamos nos espelhar, para que nós possamos realmente olhar com seriedade e ver a obra que Ele está fazendo na minha vida, a obra que Ele está fazendo na minha família,
Porque se for para usar de ideias preconcebidas, nós vamos correr o risco que Naamã correu. Naamã usou de ideias preconcebidas e quando chegou na frente, na porta do profeta, o profeta Eliseu disse: olha, vai lá, diga para ele que vá no rio, no Jordão, mergulhe quantas vezes? 7 vezes. Isso o quê? Nesse rio sujo? Será que Abama e Fafá, os rios que banham a minha região, não são muito mais limpos, cristalinos? Por que eu tenho que mergulhar nesse rio Jordão? Precisou os escravos, que chamavam ele de pai. Meu pai, será que ele está pedindo alguma coisa demasiadamente difícil? Não custa nada, vamos lá. Disse, é mesmo, né? Tá. Ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diz que quando ele volta, a sua pele era como pele de um bebê, de um recém-nascido. O que é isso? É a fomentação da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É para que nós possamos se desarmar por completo. Senhor, até nesse momento eu fui cabeçudo, eu fui cabeçuda e não deu certo. Mas agora, se eu vou fazer do teu jeito, eu posso morrer. Eu vou pedir até para me amarrar se eu quiser fazer algo que eu não devo fazer, mas que eu vou esperar tu fazer. Porque no momento que a gente pede perdão, o que é que acontece? Ele nos perdoa. No momento, Senhor, pisei na bola. Senhor, eu realmente transgredi os teus preceitos. Me perdoa, Senhor. Perdoa. Com certeza Ele nos perdoará. Ele tem perdoado você. Ele tem me perdoado. Ele tem nos perdoado. Eu quero concluir agora com a 4ª parte da mensagem. 4ª e última parte, conclusão. Sua vitória. Sua conclusão, seu problema, sua luta, o que mais? Sua vitória. Veja aí. Salmos 73, versículos 23 a 28. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmos 73, versículos 23 a 28. Tu és tudo o que eu desejo nos céus e tudo o que eu desejo na terra. Meu Pai, isso é muito maravilhoso, sabia? Isso é muito impactante. Tudo que mais eu anseio, tudo que eu mais desejo, tudo que eu mais procuro, é o Deus que está nos céus e o Deus que está na terra. Aleluia. Isso é tremendo. Não existe anseio maior no meu coração do que a presença do meu Deus, a presença do Abba, a presença do Paizinho, a presença do meu Redentor. Mas por que temos de lutar contra esse espírito de incredulidade? Por quê? Porque é exatamente nesse momento de dúvida,
ou nesses momentos de dúvidas, de incredulidades, que somos levados a quebrar relacionamentos. E principalmente nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não vigiarmos, a primeira coisa que vai acontecer, sabe qual é? É a quebra de relacionamento. Você começa a colocar no seu coração que ninguém gosta de você, que ninguém ora por você, que ninguém torce pelo seu sucesso. Aí você começa a se desmotivar. É sorrateiramente. Começa a desmotivar-se e começa a desanimar. E de repente você começa a buscar outras alternativas para que venha preencher o seu tempo. E na realidade, você não tem mais as mesmas prioridades que você tinha. Por quê? Porque você não permaneceu na luta, você não induziu o seu coração a lutar contra esse espírito chamado incredulidade. E é nesse momento que a gente se distancia de Deus e das pessoas que mais nos amam, sabia? As pessoas que mais nos amam, as pessoas que mais torcem por nós, as pessoas que mais oram, intercedem por nós nos afastamos. Tem mais, colocamos culpa em Deus. Poxa, se eu coloquei culpa em Deus, eu vou colocar culpa em qualquer um. Por quê? Porque eu vou ficar ensurdecido, porque eu vou ficar embrutecido, porque eu vou ficar de uma maneira que eu não vou ouvir ninguém. O que aconteceu com o salmista? Ele disse que ficou embrutecido, insensível, até que ele adentra no templo do Senhor. Ele cai em si e entende qual é o fim dos ímpios. Então temos que ter cuidado. Precisamos sim nos relacionar uns com os outros. Precisamos permanecer na presença de Deus, se relacionando com Ele. Não precisamos de outro livro. Você sabia? Não precisamos de outro livro, mas de prestar mais atenção ao livro que já temos. Qual livro? Você tem a Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta. Então você não precisa mais de outro livro, você só precisa prestar mais atenção no livro que você já tem. Não precisamos mais conhecimento, mas precisamos de uma visão que nos leve a contemplar a grandeza da realização do projeto de Deus em nossas vidas. Partindo desse pressuposto, entenderemos que é aí que os nossos desejos mudam. Quando nós reconhecemos que não dá para viver sem a presença do Senhor, que não dá para viver em outro lugar, que somente a presença dEle pode trazer tudo aquilo que eu sonho, que eu projeto. É exatamente nesse ponto que os meus desejos mudam. É aí que experimentamos o prazer verdadeiro e duradouro. Estar na presença de Deus e continuar na sua presença, mesmo sabendo que a minha fé está sendo provada. Amém?